Estamos de volta com a parte 2 da Rádio Infernal, aqui no Lemorama de Aqui. Puta merda, gente! Puta merda! Bem, pera aí. Se você tá ouvindo isso, então você sabe que eu ainda estou vivo. Depois que eu terminei de postar minha outra história, os demônios... Pera, eu tô me adiantando. Eu não quero apenas resumir as coisas. Eu vou tentar falar tudo o que aconteceu. Eu já aviso que esse relato vai ser bem maior do que o outro, então... Se você tá curioso pra saber o que estava acontecendo e, sabe, ficar conectado, é bom você ouvir a parte 1. Vai estar aqui em cima em algum lugar. Ok. Quando eu postei aquele relato, eu tava pensando que aquelas seriam as últimas palavras que eu falaria. Inferno, Pera. Eu vou ter que deixar algo claro já no começo. Eu vou falar muito a palavra inferno nesse vídeo. Eu juro que qualquer coisa que vocês acharem que seja um trocadilho, não é, tá? Não é proposital. Ok, vamos lá. Cada célula do meu corpo tinha certeza que eu ia passar o resto da minha eternidade, a partir daquela noite, sendo torturado pra sempre no inferno. Teria valido a pena? Talvez. Encontrar aquele rádio foi definitivamente a coisa mais interessante que já tinha acontecido na minha vida. Mas ser punido por isso pela eternidade... eu tinha minhas dúvidas. Curiosamente, eu estava tão focado em passar todos os detalhes naquele relato que eu nem tinha notado que os demônios já tinham quebrado a minha porta. Quer dizer, eu sabia que eles estavam entrando, mas... depois que eu postei, eu me virei lentamente para encarar meu destino. Eu estava esperando por seres com a pele completamente vermelha, ou talvez até sem pele, com chifres enormes e cascos, talvez até pegando fogo. E é claro, os cães do inferno. 2 só, né? Lobos pelados com brasas impetuosas que substituem os músculos e ligamentos aqui e ali. Maiores do que lobos normais, rosnando, babando e chamuscando meu tapete enquanto esperavam ansiosamente pela refeição deles. Para minha surpresa, o que eu vi foram 2 homens bem vestidos, barbeados e de pé. Um com os braços cruzados e o outro maior, apertando as mãos, esperando pacientemente. O menor era ainda grande pelos padrões humanos, mas ele parecia estar no comando. Ele usava um terno de riscas e tinha cabelos escuros penteados para trás. E seus olhos... bem, eles não eram negros como você poderia imaginar. Eles eram de um tom agradável de cinza. A única diferença é que tinha um pequeno anel vermelho brilhante em volta de cada uma de suas íris. Se não fosse por isso, seus olhos seriam normais. Teriam combinado com o terno e nem dava para desconfiar que ele era um servo do inferno. O maior era enorme. Era um cara que ganharia de qualquer campeão de luta livre com um sopro. Eu acho que seus olhos eram iguais do outro, mas ele usava óculos de sol. Sem expressão, cabelo curto, terno preto e muito músculo. Eles me deixaram lá, parado, encarando em silêncio por mais de 1 minuto, antes de falarem algo. Ao contrário do que todos nós pensamos, eu acabei aprendendo que muitos demônios são educados, muito educados. Eles envelheceram com a nossa humanidade, mas eles pararam na época do cavaleirismo. Eu não estou reclamando. Jason, garoto, é hora de ir, disse o menor. Seu sotaque parecia de um filme de máfia italiana. Ele se virou para ir, mas ele parou na minha porta e fez o que eu acho que era um feitiço. Ele acenou com as mãos e proferiu algo que era latim, mas tinha alguma coisa que eu não conseguia entender, alguma palavra nova. Entonações profundas e culturais que eu nem sabia que dava para ser reproduzido. Então uma chama vermelha apareceu e cobriu a porta, abrindo o que eu podia imaginar apenas ser um portal. Eu consegui ouvir gritos abafados, então eu não estava muito feliz para onde eu estava indo. Depois que o portal abriu, o menor atravessou. O maior esperou,
Então ele estendeu um braço mais grosso que minha coxa e mostrou a entrada pra mim. Tá, vocês poderiam ter entrado em pânico ou correriam, né? Eu não posso culpar. Mas eu entendi naquela hora que eu tava fugindo de qualquer maneira. Então, entre a maneira mais fácil e a maneira difícil, eu achei que a maneira mais fácil seria indolor. Não me entendo errado, tá? Eu estava com muito medo. E eu tenho certeza que eu esqueci de como andar. As minhas pernas tremiam tanto que eu parecia uma boneca de corda andando. E eu acho que eles perderam um pouco a paciência. Então o cara grande agarrou meu braço e me ajudou. Embora até aquele ponto tudo que eu tinha imaginado sobre o inferno e demônios tenha me surpreendido, o portal foi exatamente como eu imaginava. Era um vórtice preto e vermelho. Quando eu me aproximei, eu pude ver o outro lado. Era um corredor que levava a uma porta branca. O demônio menor estava de pé, esperando. Quando eu atravessei, eu senti uma onda de calor me atingir como se eu tivesse entrado numa sauna. Não era insuportável, mas era desconfortável. Avançamos até a porta que o demônio de riscas abriu. E saímos por um longo corredor. Era repleto de portas, quase idênticas àquela cena da Matrix. Era apenas um corredor com portas inexplicavelmente iluminadas. Todas pareciam iguais. Brancas, maçanetas douradas e uma pequena gravura dourada, um pouco acima do nível dos olhos. Mas talvez no nível dos olhos para alguns demônios, porque tinha 7,5 metros para cima. Todas as portas tinham fechadura. E chegamos em uma em particular, marcada com 66.6 FM, saguão. Quando o demônio abriu a porta, o que havia sido um silêncio imensurável, no lugar a sons que pareciam muito familiares. Acabamos de ouvir o último hit de Belgota, Me Toste como um Mortal, um lembrete de amigo que o bloco de música anterior foi trazido a você por nosso novo patrocinador, Apotecário Abernax, o único fornecedor para todos os ingredientes rituais, poções e tomos. Temos tudo no Apotecário de Abernax. Eu não consegui me mover. Então o grande demônio praticamente teve que me levar para a porta. Estávamos no que eu posso apenas descrever como um escritório sofisticado. Uma mesa secretária cromada. Alguns demônios de terno andando e falando em algum tipo de fone de ouvido feito de fogo. Inferno, eles tinham até plantas lá. Cactos, para ser específico, mas quem esperaria ver algo vivo ali? E foi então que eu finalmente percebi que eu estava no inferno. O verdadeiro submundo. Minha cabeça começou a girar e eu ouvi algumas vozes e eu desmaiei. Eu acordei em uma poltrona de couro extremamente confortável. A cor parecia um pouco estranha para uma cadeira. E o tecido era familiar. E eu não queria pensar exatamente sobre o que era feito. Eu olhei ao redor para ver onde eu estava. E parecia ser uma espécie de sala de espera. Havia 2 poltronas, um sofá grande, tudo do mesmo couro. Tinha também 3 portas e uma janela. Uma das portas, perto da janela, tinha uma grande luz vermelha ao lado e um letreiro que dizia estúdio, enquanto a outra porta dizia som. A porta final era um mistério. E todas eram igualmente grandes. Eu estava sozinho na sala e um pouco tonto, mas eu conseguia ficar de pé. Eu vacilei um pouco, tentando lembrar que inferno tinha acontecido recentemente. Olhando através da janela, eu podia ver vários microfones grandes. Sentado perto de um estava um homem, que parecia um havaiano. Talvez fosse a camisa floral bem colorida que ele usava. Ele parecia bastante alegre, rindo, gesticulando descontroladamente. Da sua testa saíam 2 chifres negros, que se projetavam para suas orelhas e se estendiam para os lados. Eu só podia imaginar como seria difícil para ele passar por uma porta humana. Em frente a ele estava uma incrível, e eu quero dizer um 11/10, mulher, linda,
dando um sorriso que quase fez meu coração parar. Ela fazia os modelos da Victoria's Secret parecerem velhas, fedidas e verruguentas. Eu não posso escrever a beleza pura com palavras suficientes. Eu me peguei olhando fixamente. Eu não conseguia me mover. Eu acho que eu até parei de respirar um pouco. Seu cabelo era curto e branco, com mechas cinzentas e roxas, bem claras. De trás de suas orelhas circulavam 2 chifres retorcidos, cor de creme, que cresciam e subiam pelos lados de sua cabeça. Ela era extremamente pálida e lançava um olhar inicialmente inocente, mas o brilho de seus olhos roxos, aquele lábio combinando, revelava aquela experiência que faria até o mesmo aquele mulherengo experiente se molhar. Eu senti uma mão firme agarrar meu ombro. Primeira vez vendo um súcubo, hein, véi? Eu não tenho vergonha de dizer que eu pulei, olhando ao redor. O quê? Hã? O cara riu. Ele parecia semelhante àquele demônio menor com terno de riscas, mas ele era bem mais bonito. Cabelo curto, uma fedora na cabeça, bolso quadrado. O cara é uma fusão perfeita entre o Frank Sinatra e o Ryan Gosling. E ainda com um sotaque de Boston. Relaxe, garoto. O nome é Joey. Seja bem-vindo ao inferno. Caralho, isso era real. Eu agarrei sua mão e balancei. Era firme em comparação com a minha mão humana, úmida. Jason, certo? Sabe, eu ceifei um Jason apenas 1 mês atrás. Eu engasguei. Sente-se. Obedeci. Escute, garoto. Eu só estou aqui pela mira. Mas eu ouvi que você encontrou um dos rádios planares lá na porra da superfície. É verdade? Eu concordei, achando que esse era o nome real do rádio que eu tinha encontrado. Sim, eu encontrei. Eu senti como se eu estivesse conversando com uma garota bonita ou algo assim. Eu ainda estava perdido. Eu acho que foi aquele maldito portal. Caraca, garoto! Nós não encontramos um desses desde os anos 50! Ele olhou pra luz perto da janela. Ele me deu um tapa nas costas e me olhou nos olhos. Porra, parabéns! Você está em uma viagem infernal! Tente não desmaiar mais, hein? Balancei a cabeça, me preparando o melhor que eu pude. O portal me confundia um pouco. Joe me deu um sorriso e riu. Porra, eles até mesmo te deram um portal! Considere-se um garoto de sorte. Se eles tivessem pulvado você, você estaria vomitando seus órgãos para fora. Eles devem realmente querer causar uma boa impressão para um mortal como você. Eu fiquei ali tentando entender o que ele estava falando. Aquela coisa toda da máfia e gangster estava me confundindo. Pelo menos ele parecia legal. Eu quase esqueci que ele era um demônio. Ele não tinha chifres. Ele só tinha aquele mesmo anel vermelho nos olhos. Ele se aproximou e olhou através da janela, dando um pequeno aceno pra Mira. Antes de apertar um interruptor que transmitia a entrevista para a sala onde estávamos. Ele realmente acabou me comprando iate, dizendo ser só um presente. Isso é uma história e tanto. Acho que acabou ceifando ele mesmo assim? Bem, na verdade, nós realmente não colhemos almas como os outros. É mais como devorar. Nós não pegamos a alma, apenas nos alimentamos. Mas esse poder nos permite trocar por outras coisas, você sabe? Uau, acho que sim, senhores. Desculpe, senhoras e senhores lá fora, se vocês pudessem ver essa menina piscando, tenho certeza que você não se importaria de pagar algumas almas por sua companhia. Isso, agora temos várias chamadas chegando, mas nossos produtores estão me dizendo que só temos tempo para 1 ou 2 antes do intervalo. Agora lembrem-se que essa entrevista foi trazida a você pela Infernais Amáveis de Kratosa, o único grupo de classe alta no submundo, certo? Temos uma chamada de Upper Brimstone. Isso mesmo, Sr. Shellrot, você está na linha. Oi, Mira. A sua voz é adorável, viu? Ah, obrigada.
É um prazer. Eu fiquei me perguntando se você forneceria acompanhantes para ajudar a garantir pactos. Eu estou trabalhando em um... Nessa hora, o Joe desligou o interruptor. E eu vi a Mira dando um olhar estranho pro locutor, enquanto ele respondia ao ouvinte. Parecia que eu não deveria estar ouvindo isso. Nos sentamos novamente enquanto o Joe esfregava a testa. Escute, garoto. Uma coisa antes de você conhecer alguém. Pense nisso como um conselho amigável, se você quiser. Eu concordei rápido, ansioso para ouvir alguma dica. Seja educado com todos. Esses malditos podem arrancar a sua alma a qualquer hora que quiserem. Eles gostam muito de fazer isso. E uma curiosidade é que você não precisa de um corpo pra sentir dor, entendeu? Balancei a cabeça de novo. Bom... Ele se levantou, olhando pra janela. Não assine qualquer contrato de sangue, tá? Ele piscou pra mim. E eu não tinha certeza se ele tava brincando ou não. De qualquer maneira, eu não tava planejando assinar nada ou fazer qualquer tipo de contrato enquanto estivesse aqui. Eu não tinha ideia de como evitar isso estando no inferno, mas eu ia improvisar. A porta se abriu e... a Mira saiu, dando a João um beijo na bochecha enquanto eles se abraçavam. Graças a Deus ela não me olhou. Eu tenho certeza que se ela tivesse piscado na minha direção, meu coração teria literalmente explodido e meus testículos teriam feito um dilúvio de Noé parecer uma piscina. Os dois foram embora e eu fiquei ali com o demônio havaiano. Ele realmente é havaiano? Bem, não sei. Ele suspirou feliz enquanto olhava pra mim. Jason, certo? A sua voz era muito familiar, mas eu ainda tava perdido. Eu balancei a cabeça e eu vi que era o máximo que eu podia fazer. Maravilhoso ter você aqui, Inferno Ó, e seja bem-vindo ao lar da única rádio do inferno. Você é... Eu comecei. Ele estendeu uma mão gigante que envolveu totalmente a minha e a sacudiu com vontade. Dante Damian Dan, apresentador do programa, mas por favor me chame de Danny. Pera, o demônio das estradas chamava Joe. E agora o apresentador da rádio principal do inferno, o havaiano com a camisa colorida, queria que eu chamasse ele de Danny. Eles eram realmente demônios? Eu fiquei me perguntando como seria o céu. Talvez os anjos fossem todos deprimentes e se vestissem como hipsters, sei lá. É um prazer te conhecer. Eu sou um grande fã, na verdade. Ele sorriu. Foi quando eu tive o primeiro vislumbre real de como demônios podem ser terríveis. Seus dentes pareciam ter recebido um transplante da mandíbula de um grande tubarão branco. Eram fileiras e fileiras de ossos dentados e pontiagudos que se alinhavam na boca. E um arrepio foi direto para minha espinha. A sua expressão permaneceu agradável e eu fiz uma nota mental para nunca irritá-lo. Como se eu precisasse de mais algum incentivo para não chatear ninguém aqui, né? Obrigado, fico feliz em ouvir isso. Nós tivemos uma sensação desde que nós captamos aquele rádio planar. Faz muito tempo desde que um de vocês mortais encontrou um. Eu realmente queria falar com você sobre isso. Segunda vez que alguém dava esse nome pro rádio. Eu queria perguntar qual era o negócio disso, mas eu não queria interromper o Danny. Tudo que eu podia pensar era sobre aqueles dentes. Veja, nós estamos querendo expandir. Mais ouvintes significa um chefe mais feliz, o que significa um orçamento maior para nós. As almas não são baratas, você sabe. Ele riu profundamente, tão alto que parecia que as paredes estavam tremendo. Surpreendentemente eu estava começando a me sentir um pouco melhor com tudo isso. Ele me olhou com aqueles seus olhos castanhos, contornados de vermelho, esperando com algum tipo de resposta. Eu não tinha ideia do que ele queria, mas eu falei: bem, e como eu me encaixo nisso? Ele fez uma pausa de novo. Então fez um gesto para que eu me sentasse. E eu nem lembrava da cadeira. Veja, Jason, podemos ser a estação número 1 aqui embaixo, mas todos ainda têm acesso às estações lá em cima, de onde você é. Ele apontou para cima. Considerando o que a maioria de nós fazemos aqui para ganhar a vida, você sabe, pactos, colher almas e tal, demônios gostam de escutar rádios humanas.
para termos algum tipo de conexão e entendermos melhor como nos aproveitar. Ele colocou ênfase em cada uma das últimas palavras, apontando para mim com suas mãos enormes. Na ponta de cada dedo saltava uma garra preta, semelhante aos seus chifres. Fiz uma outra nota mental, para nunca aceitar qualquer massagem dele. Eu ainda não tinha ideia do que ele queria de mim. E depois de outro momento bem constrangedor, ele percebeu isso e continuou. Veja, os produtores decidiram alocar alguns minutos dos nossos programas algumas vezes por dia para um novo segmento, chamado... Ele começou a batucar nos joelhos. Eu tive que me lembrar que ele era um demônio. Um demônio fazendo uma bateria improvisada. Conversa Mortal com Jason o Humano. Fudeu. Obviamente eu concordei. Eu não sabia muito bem o que isso significava, mas ele entendeu que eu tinha tido um longo dia e falou que me colocaria no hotel. Sim, um hotel no inferno. E ele falou que o estúdio ia pagar por todas as minhas despesas enquanto eu trabalhasse para eles. Pensando que dólares ou reais não deveriam ser convertidos bem para moeda no inferno, almas, eu estava dividido entre ficar aliviado ou culpado. Se eu pedisse uma bebida, por exemplo, eu estaria pagando com a alma de algum assassino, adolescente descuidado, ou da minha avó? Um drink do uísque valia a pena? Sim, valia. Mas eu vou chegar a isso daqui a pouco. O grande demônio que me carregou até o estúdio antes apareceu para me ajudar a chegar no hotel. Danny explicou que os demônios não estavam exatamente acostumados com seres humanos sendo bem tratados ali. E muito menos livres para andar sem ser torturados. Então esse era meu novo guarda-costas. E ele chamava... Bem, eu só entendi grunhidos guturais quando me apresentaram a ele, então eu vou chamar ele de grunhido mesmo. De qualquer forma, o grunhido me levou para fora do estúdio, pelo lobby, aquele lugar onde a gente desmaiado, sabe? E para fora, através da porta principal. Mas dessa vez a gente não saía num corredor. Saiu num calor infernal. O grunhido abriu a porta do passageiro de uma limusine preta, com decalques e chamas, e esperou que eu entrasse. Mas eu não podia me mexer. Isso era um inferno. Não era como... Ah, nossa, tá quente como o inferno. Não. Era tipo, meu Deus, esse é um inferno. Como eu disse antes, os trocadilhos são sem querer, tá? Mas eu tinha que absorver o máximo de detalhe que eu podia antes de ser empurrado para dentro do carro. Primeiro, o céu estava totalmente cinzento. Não nublado ou qualquer coisa. Apenas cinza. Tem um sol também, vermelho, incandescente. E estava queimando atrás de uma pequena nuvem preta que brilhava de vez em quando com relâmpagos brancos. A limusine estava parada em cima de uma pequena estrada pavimentada que terminava do nada, com bordas que levavam para um mar de lava ali embaixo. Olhando para o redor dos edifícios, eu vi que tudo estava flutuando. Não eu, nem cada edifício, mas a plataforma que a gente estava. Cada edifício tinha uma pequena estrada pavimentada, igual ao que a gente estava, apenas o suficiente para alguns carros, que flutuavam ali no ar. Os prédios pareciam deslocados. Eu acho que era falta de gravidade e tal, mas eles pareciam completamente medianos. Era o que se veria em qualquer cidade. Literalmente. Tinha arranha-céus, templo chinês, museu chique, chalé de esqui e até um pequeno café. Todos flutuando no céu. E os carros? Os carros estavam voando para todo lugar. O que não fazia sentido, mesmo sabendo da falta da gravidade ali. Porra, não tinha propulsão, não tinha nada. E também eles estavam com rodas normais. Eram de todos os lugares e tempos que dava para imaginar. Então tinha um Lambo, um Jeep, um modelo T, Rolls Royce. Também tinha um ônibus escolar voando por aí. Era tanto para absorver. Havia até demônios aparatando, sabe? Que nem Harry Potter, aqui e ali, numa fumaça preta. Mas antes que eu pudesse ver qualquer outra coisa, o grunhido agarrou meu braço. Educadamente, mas com força. E me empurrou para a limusine. Nós decolamos e, infelizmente, as janelas estavam tão escuras que não dava para ver nada lá fora. Bem, surpreendentemente, o check-in foi bastante simples.
Ainda mais que o grunhido cuidou de tudo e eu não tinha bagagem. A garota da recepção era fofa, mas de uma forma meio sombria, com pequenos chifres e caninos grandes. O hotel inteiro era uma mistura de épocas, ainda mais com todo mundo vestindo trajes meio diferentes. E assim que eles me viram, eles ficaram olhando um pouco, antes de voltar para suas coisas. Eu fui escoltado pro meu quarto, que era aconchegante, apesar de também ser uma combinação estranha de um resort 5 estrelas com um quarto medieval. Eu estou falando de, por exemplo, uma cama macia com uma bala de hortelã no travesseiro, ao de uma parede de pedras cheia de correntes. Mas tudo bem. O quarto era bem grande e era uma suíte excelente. Os produtores deveriam realmente querer que eu me sentisse confortável. Talvez para que eu parasse de surtar que nem uma garotinha e estivesse preparado para falar livremente para todos os demônios que ouviriam um novo segmento do show. Pensando nisso... tá, eu surtei um pouco agora. Eles queriam que eu falasse com uma pessoa normal sobre algo que seria ouvido por não sei quantos demônios. Eu esperava que eles me ajudassem a preparar isso de alguma forma. O grunhido me informou por sinais que a mesa e o armário tinham várias roupas que tinham sido selecionadas para o meu tamanho. E eu podia usar qualquer coisa que eu quisesse. Tinham muitas roupas bem requintadas. Os demônios amam muito roupa de alta costura. Entre tudo que tinha lá, tinha várias cores de camisetas, incluindo conjuntos únicos, de pijamas, suéteres, cardigans, camisas, calças de boletom, macacões, jeans, veludos, calções, um maiô e até daquelas sungas bizarras, sabe, do Borá que ele usou no filme, aquele verde-limão, tinha também. O armário estava cheio de camisas de botões e tinha calças agradáveis. Havia também algumas roupas que pareciam ter saído do mundo de Harry Potter. Cara, tinha tudo. Coisas que eu nunca poderia imaginar. E até coisas que eu gostaria de esquecer. Ele também tinha um rádio relógio e um tablet, que é onde eu tô gravando isso. O Wi-Fi aqui não é muito bom. Tá, pelo menos aqui, né? E eu aprendi que o tempo passa diferente aqui embaixo. Não é o mesmo tempo daí, mas não deve ser muito diferente. Eu me troquei o mais rápido que pude, imaginando que se eu me vestisse como um demônio, talvez eles não me olhassem tanto. Então saí e fui direto pro bar. Tablet em mãos e com o grunhido me seguindo, claro. O bar era um cruzamento de um clube noturno e um bar de época da lei seca. Eu já tinha adorado, já que eu sou fanático por pubs. E eles têm tudo. Cada tipo de licor que dá pra imaginar. De Crown a Bombay, de Jimmy a Green Goose. Cara, eles tinham pelo menos 2 dúzias de cervejas artesanais. E eu percebi que algumas delas eram até edições limitadas, de alguns tempos atrás. Eu não tenho vergonha de dizer que parecia mais céu do que inferno isso. Infelizmente, o que foi um inferno foi pedir uma bebida. Os bartenders eram um grande demônio feio, com fogo literalmente saindo da sua cabeça. E eu não entendo como ele consegue trabalhar rodeado de álcool com isso, mas tudo bem. E uma garota punk, que estava mais preocupada em cuidar com os clientes regulares do que eu. O cara grande não parava de limpar os copos. Ele só ficava olhando pra mim, sem vir me atender, mesmo que eu tenha praticamente implorado várias vezes. O grunhido também não me ajudou. Eu tava prestes a perder a esperança e, sei lá, ver o minibar na minha suíte, quando eu notei um sotaque familiar. Eu me virei e encontrei os olhos do Joe, que me acenou. Felizmente, a mira não tava por perto. E o cara que tava sentado perto dele já tava saindo. Jason, como vai, véi? Eu acenei também, e eu sorri pela primeira vez em horas. Muito bem, na verdade. Ele balançou a cabeça com aprovação, engolindo o resto do martini. Claro que ele ia perder isso. E ele veio em direção ao bar. Você quer uma bebida? Por minha conta. Claro! Sim. Ele olhou pro outro lado. Ei, Gumball! A roqueira se virou, revirou os olhos e patinou. Sim, ela estava de patins. As surpresas aqui não acabam. Joey, como você tá?
A merenda é burra o suficiente pra ficar com você? Ela deu um soquinho de leve nele. Eu sou um maldito de sorte, né? O que eu posso dizer? Viu? Traz outro desse pra mim e algo pro garoto. Ah, merda! Esse é o cara que você tava me contando? Ela me olhou como se eu fosse um pedaço de carne. Então você vai ser a nova estrela da rádio, hein? Eu sorri, corando um pouco. Eu sempre tive uma queda por meninas punk. Sim, Você poderia trazer um Jameson no gelo? Grande, por favor. Minha garganta doía de vontade. Pode deixar. Ela piscou pra mim antes de patinar. Eu olhei pra ela um tempo antes de virar pro Joe, que sorriu o tempo todo. Então, Jason, você aceitou, né? Eu acenei. Impressionante, animado pra você. Não assinou nada, certo? Eu balancei a cabeça. Opa, perfeito. A Gumball trouxe minha bebida e eu tomei um gole enorme. Venha pro papai doce álcool. Eu já passei dos 18 anos, então eu posso, tá bom? Ela patinou e começou a trabalhar em outro martini pro Joe. E você não apertou a mão de ninguém, certo? Pergunta estúpida, eu sei. Hã? Bem, sim. Eu apertei a mão do Danny. Joey parou de repente. E o sorriso desapareceu. E ele me encarou. Você apertou a mão em um acordo? Sim? Eu tava começando a me sentir mal novamente. Eu tomei outro gole de uísque, quase derrubando toda a bebida. Então, você está me dizendo que você fez um acordo de merda com um demônio de merda e você apertou a merda da mão dela! Eu estou entendendo essa merda direito? Eu concordei, tremendo. Pronto pra outro grande gole de uísque. Talvez de algo mais forte também. Eu acho que eu tô ferrado, gente.